tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino e mais uma vez estou aqui à frente do programa Gazeta Entrevista. E hoje tenho o prazer de apresentar a vocês a minha xará muito conhecida em Cascavel, Eliane Avancini, assistente social do Hemocentro. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Eliane? É um prazer imenso estar aqui com você. A gente que agradece, se eu não me engano é a primeira vez no nosso podcast. Primeira vez. Olha, então, estreando aqui na nossa casa, desde já agradeço a sua companhia, que a partir de agora a gente vai trazer um panorama, né, de como é feito o trabalho no Hemocentro aqui, a unidade de Cascavel, quem são as pessoas que são beneficiadas, porque muitas pessoas acham que é só doação de sangue, mas não, né, Eliane? O Hemocentro vai além da doação de sangue. Isso mesmo. Nós temos um ambulatório que nós atendemos em torno de 150 pacientes com doenças hematológicas crônicas, né, genéticas, então são acompanhados no Hemocentro. Então, esse lado a maioria das pessoas não conhece, né? Então, nós temos pessoas, hoje, por exemplo, nós tínhamos 2 pacientes que fazem transfusão sanguínea mensalmente, estavam lá recebendo Uau. sangue. Então, esse lado, realmente, você tem razão, a maioria das pessoas não conhece. E antes de a gente falar desse bate-papo de hoje, tema saúde, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho mais para nós, Eliane. Para quem não sabe, tirando a assistência social, quem que é a Eliane Avancini? É casada, tem filho ou não? Gosta de pet? Me fala um pouquinho sobre você. Eliane, sim, sou casada já há 34 anos. Nossa, até Olha, esqueceu aí. eu até me perco. Tenho 2 filhas, a Milene e a Nicole. E tenho 2 filhinhos de pelo, que é o Kiwi e o Luke, que é a Mas nossa olha, paixão da nossa casa. Nossa, é tão difícil falar da gente, né, é, Eliane? né? Quando a gente, né, se depara numa pergunta tão Moro em, pessoal, né? moro em Você Cascavel, aqui já há muitos anos, há 20 anos. veio de fora da cidade? Na verdade, da região aqui, né? É. Morava, meu marido na época era bancário, então bancário a cada ano Hum. mudava de cidade. Então nós mudamos Cafelândia, Medianeira, Foz, Guaíra, fomos passeando aí pelas cidades. Moramos Cascavel, saímos, voltamos, Toledo, né? Eu me formei em Toledo, né? Olha, Na Unioeste Toledo, serviço social já há muitos anos, nossa, isso foi em 98, há muitos anos, um curso assim que eu não conhecia. e o que te levou a fazer assistência social? Né, você tinha já a vocação para isso? O que te levou? Porque você era muito nova na Na época. verdade, assim, ó, eu era recém-casada, tinha minha filha bem novinha, e eu falei, eu preciso fazer faculdade. E eu tinha que fazer, eu queria fazer na Unioeste e tinha que ser de dia por conta de ter essa filha pequena e meu marido Uhum. já estudava à noite. Então tinha que ser de manhã. E só tinha 2 cursos, Eliane. Tinha Ah, é? serviço social e filosofia. E eu falei, vou fazer filosofia. E fui. Aí eu estava na fila, aí 2 pessoas conversando na minha frente, falando bem de serviço social. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar, hein? Falei, vou fazer serviço social. Aí você mudou Foi na assim hora. a minha decisão, olha só, né? Mudei na hora, na fila, e fiz. Passei e comecei o curso. E me apaixonei pelo curso, sabe? Eu Que digo que o serviço social me maravilha. deu uma nova identidade como ser humano, como pessoa. E estou aí há tantos anos nessa profissão, já dei aula há muitos anos na faculdade, durante 14 Já foi anos. Fui professora. professora universitária há muitos anos, tenho muitas alunas aí formadas trabalhando. E também outra paixão, sempre gostei muito da docência. E sempre trabalhando, né? Teve um tempo que dava aula e trabalhava no Hemocentro. Aí chegou um tempo que ficou um pouco pesado, né? 2 trabalhos assim. Puxado. E aí abri mão da docência e hoje já vai fazer 20 anos que eu estou no Hemocentro. Uau, 2 décadas já na Duas frente do dez é Hemocentro, para muito quem não tempo. É sabe. muito tempo falando de doação de sangue, né? É. Então é E isso. você se especializou na sua área também, né? Eu fui puxar a Sim. sua ficha aqui, né, pessoal? Fui estudar minha Foi ver entrevistada. o Lattes? Você é mestre em políticas sociais? Exatamente, sou mestre, fiz pela UEL, em políticas sociais, já há muitos anos. Foi um período bem interessante da minha vida e sofrido, né? Eu viajava Uhum. toda semana para Londrina para Bate e fazer esse volta. mestrado. Por conta disso, né? Daí também comecei a dar aula. E, e é isso. Sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, de
pedalar, né? Você deve ter visto também no meu currículo Depois eu vou aí. falar da questão da importância de você fazer atividade física para ser doador de sangue, medula óssea. Daqui Isso. a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Mas na sua família, as suas meninas se formaram em quê? Seguiram, perdão, a questão da filosofia? Como Olha foi? só, minha filha é filósofa, a Nicole, a mais jovem. Não lançou um livro recentemente? Recentemente lançou um livro e já escreveu mais dois. Ela fez uma trilogia, a Nicole, Uau! sim. Tem que trazer a Nicole aqui no Aham. podcast da Gazeta Sim, para vocês conhecerem trago. a filha da Eliane, Você vai que gostar de também herdou conversar com aí ela. esse talento. Sim, a Nicole, então, também terminou o mestrado agora recente e está ingressando nessa vida acadêmica e de escritora. E Tá certo. a Milena é formada em direito, mas hoje em dia ela é professora de inglês. Adora dar aula de inglês. Então é Quem isso. diria, né? As filhas seguindo a profissão da mãe e da avó, professora, olha Uhum. só. A minha mãe parou de dar aula aos 70 anos. Geração de Aham, professoras, olha então. só. You speak English? Levamos as filhas juntos quando viajamos para elas nos ajudar. Tá E olha, eu faço certo. inglês já há muitos anos, É? mas estou tentando. Ok. Mas conta para nós então, agora a gente começa a falar sobre o Hemocentro, né? A gente sabe que o Paraná, cada região tem o seu hemonúcleo, vamos dizer assim. E hoje, acompanhando o noticiário, eu vi que Curitiba está com estoque baixo, pessoal. Então, eu gostaria de saber, aqui em Cascavel, Eliane, como que está hoje o estoque do Hemocentro em Cascavel? A gente passou por um feriado prolongado aí de 4, 5 dias, né? A gente sabe que nesse período é um período mais, né, difícil para vocês, para manter o estoque em dia. E amanhã, feriado de novo, muitas prefeituras entram em recesso, né? Servidores públicos. Como que fica essa questão para vocês? Sempre que tem um feriado prolongado, os hemocentros ficam bastante preocupados, porque geralmente cai a doação de sangue, que as pessoas estão aí preocupadas com viagens, né? Enfim, e não vem doar sangue e aumenta o número de acidentes. Então, sempre o feriado é preocupante. No entanto, assim, eu tenho que agradecer muito a Cascavel e região. Sempre que nós fazemos um chamado, nós somos atendidos prontamente. Então, passamos um feriadão, esse último, muito tranquilos, com estoque muito bom de sangue. Continuamos com estoque, a gente fala seguro, né? A gente sempre observa, todos os dias ao chegar no Hemocentro, a primeira coisa que eu faço é olhar o estoque, todas as tipagens sanguíneas, se Uhum. está um estoque tranquilo, seguro. Senão, eu já faço, né, o chamado à população. Curitiba realmente está baixo, Cascavel está um estoque bom para passar esse Uhum. feriado, só que a gente já percebeu, começou já a mudar a temperatura, a gente já observa uma queda na doação. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Isso. Segunda-feira, nós tivemos apenas 25 doadores de sangue. Então, isso preocupa, porque a gente tem que coletar em torno de 60, 70 doadores Essa é a por média dia. diária, Eliane, de entre 60 e 70 doadores por dia, é a É o média? que a gente, na verdade, precisa para manter o estoque e Hum. atender os 22 hospitais que nós atendemos, né, Eliane? É É muita muita gente. gente. Dois hospitais de câncer, dois hospitais universitários são os maiores, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande. Então, além de Cascavel, são mais 22 municípios que também necessitam das doações que É chegam no Hemocentro. os hospitais da 10ª Regional de Saúde. E também somos responsáveis pela Regional de Toledo. São Uhum, mais 22 municípios, né? uhum. Toledo tem uma unidade de coleta, que coleta o sangue todos os dias e manda para Cascavel para fazer o processamento do sangue. Mas nós somos responsáveis por essa unidade também. Eu tenho curiosidade e acredito que você que está acompanhando o podcast também. Quando eu me torno uma doadora de sangue, eu fui doadora de sangue por 16 anos, por motivo de saúde eu tive que parar, mas quando eu me torno uma pessoa que quero doar sangue, eu passo por uma triagem, nessa triagem faço um teste rápido, um teste, né, para ver aqui umas principais doenças, e depois, esse sangue ainda passa por uma bateria de exames para saber se eu estou apta ou não a ser doadora? Eliane, explica para nós. Na verdade, na triagem, o único exame feito é o teste de anemia. Aí você faz uma avaliação, você vê a temperatura, a pressão, faz uma conversa ali com o triador para ver se você está em condições. Então, Uhum. é feito o exame de anemia antes. Aí, ao doar sangue, aí sim. Aí a gente coleta ali a amostrinha, os tubinhos e manda para Curitiba, que é a nossa central.
E lá eles fazem todos os exames para doenças infecto-contagiosas, né? Que são hepatite, Chagas, hepatite B e C, Chagas, sífilis, HIV, né? Então são várias doenças que a gente testa, aí depois que você doa, né? Uhum. E aí, se der alguma alteração, a gente chama o doador de volta para Eu ia te repetir. perguntar, Sim. como tem sido? Tem muita demanda quando o paciente é diagnosticado com algum tipo dessas doenças? Vocês acionam, essa pessoa ela vem realmente ao Hemocentro ou tem aquelas pessoas que não se importam muito? Um ou outro não vem, Isso é né? preocupante. Mas, sim, mas a gente notifica e depende, por exemplo, o HIV, ele é notificado e, inclusive, a vigilância sanitária, né, pede para a gente repetir o exame e notifica também esse doador. Então, deu qualquer alteração, pode ser um falso positivo. Nossos exames são Uhum, extremamente sensíveis, claro. né? Por isso que a gente fala, tomou vacina, tem que esperar, depende da vacina, por exemplo, da gripe, 3 dias para fazer a doação, porque pode dar uma alteração nos exames. Então, a gente chama esse doador, ele vem, marca no Hemocentro, o médico explica qual foi a alteração, a gente coleta mais um pouquinho de sangue e repete o exame, né? Uhum. Se confirmou que realmente tem algum problema, né, uma sorologia positiva, aí esse doador fica bloqueado para doação, né? E hoje, quem quiser ser doador, quais são os requisitos, faixa etária, peso? A gente sabe que tem uma diferença da mulher doar sangue em relação ao homem, né? E se você puder também falar, Eliane, quais são os quesitos antes de doar sangue? Como que eu, Eliane, tenho que estar preparada para ser doadora? Então, para doar sangue, a gente já orienta assim, um dia antes. Você toma bastante água, hidrate Uhum. as veias, porque tem doador que vem desidratado, a gente não consegue, não tem fluxo sanguíneo. São aqueles doadores que passam mal na hora de doar, que Muitas às vezes vezes até é. Então, desmaiam. para não passar mal, para ser uma doação bem tranquila, bem hidratado, bem alimentado, é uma coisa que as pessoas confundem, eles pensam que tem que ser em jejum, não. Doação de sangue tem que estar bem alimentado, bem hidratado e bem descansado. Então, Uhum. se não dormiu bem à noite, não deve doar sangue. Tem que dormir pelo menos 6 horas. Então, É. esses três fatos, né? Hidratado, alimentado e descansado, provavelmente a sua doação vai ser muito tranquila. Então, ele vai ao Hemocentro, a gente sempre pede para agendar. O agendamento garante que você vai ser atendido exatamente na hora que você agendou, né? E se tivermos algum imprevisto no Hemocentro, a gente vai ligar para esse doador e vai orientar ou remarcar se for necessário. Aí ele vai ao Hemocentro com um documento de identidade, né? E aí ele vai passar por esse processo, uma avaliação, teste de anemia, se tiver tudo bem, ele já faz a sua doação. Então é Uhum. muito tranquilo, Eliane, é muito seguro. O doador não precisa ter receio nenhum de contrair nenhuma doença doando sangue, né? Ele vai fazer a sua doação ali, a punção, a extração de sangue ali é de 5 a 10 minutos. E daí pode captar quantos ml de sangue eu acabo doando? Isso depende Em de cada torno, pessoa. depende do peso também, né? Mas em torno de Hum. 450 ml e mais os tubinhos para os exames, né? Então, primeiro a gente coleta os Uhum. tubinhos para os exames, depois a bolsinha. Então, se a pessoa pesa um pouco menos, o médico define lá, depende do peso do doador, até às vezes 400 ml, então depende do peso, né? Ele faz a doação e essa bolsa a gente já fraciona em 3 bolsas. Ah, É, é? ó, Então uma doação eu posso doar para quantas pessoas? para até 4. Salva Porque a quatro gente vidas. a gente fraciona o sangue, então a gente concentrada hemácia, né, a Uhum. gente, aliás, a gente coleta o sangue total, que a gente fraciona em concentrado de hemácia, que é a parte vermelha do sangue, concentrado de plaqueta, que é a parte amarela do sangue, o plasma, também é amarelo, e a gente produz também o crio precipitado. Então, Hum. são 4 hemocomponentes. Olha que É importante, né? muita Uma coisa. doação, você ajuda Aham. 4 pessoas, gente. É assim, Uma às vezes a benção. pessoa fala assim, eu tenho medo de agulha. Mas eu falo assim, pensa na hora. 4 pessoas podem receber esse sangue. Que importante, que bonito, que tão significativo é isso, É né? um gesto maravilhoso, né? Sim. Mas tem uma doação específica também, que você já me passou em algumas reportagens, que é aquele doador, vamos dizer assim, ele é padrinho de alguém lá Ah, dentro, sim. madrinha. Explica para nós como que é essa Os doação. nossos fenotipados, Isso, e né? quem são as pessoas que necessitam dessas Sim. doações? Então, os fenotipados a gente chama carinhosamente de padrinho ou madrinha de sangue. Nós temos no Hemocentro, como eu falei no ambulatório, alguns pacientes que
tem algumas doenças genéticas. Por exemplo, Hum. talassemia major é um tipo de doença que a pessoa já nasce com esse tipo de anemia e ela precisa doação de sangue a cada, no máximo, 30 dias. Nossa. Então, hoje mesmo nós temos uma paciente lá, ela vem todo mês, a cada 30 dias, e ela precisa de 3 bolsas. Uhum. 3 bolsas. Então, como esses pacientes recebem muito sangue, tu imagina, cada mês, 3 bolsas diferentes, é muito, né? É muita proteína, é muito sangue entrando no corpo dessa pessoa, então ela pode ter uma rejeição, Uhum. né? O corpo falar, não, isso, né, não é meu. E ter uma rejeição, ou então criar anticorpos. Então, para não acontecer isso, o que que a gente faz? A gente fenotipa o sangue. O que que é isso? Vocês identificam a A gente pessoa? faz, os bioquímicos pegam lá nas bolsas de sangue, eles fazem uma microfenotipagem de 4 Uhum. fenótipos de antígenos. Se eles veem que são bons esses 4 para os nossos pacientes, eles estendem para 21 subgrupos de sangue. É como se fosse um mapeamento, então, do sangue. Exato, é uma análise mais apurada do sangue. Que Porque, bacana. porque numa transfusão normal, Eliane, por Uhum. exemplo, eu vou precisar de sangue, eu sou A negativo. Eu posso receber O negativo ou A negativo. Mas os pacientes que recebem muito sangue, eles precisam encontrar o sangue mais parecido possível Mais com eles. próximo. Então, os 21, porque a gente só conhece o ABO, RH, AB, A, B e O. Os 4 grupos de sangue, mas existem 21 subgrupos. É Então, bastante. são todos analisados para achar o sanguinho mais parecido com esses pacientes, para eles não ter rejeição ou então criar anticorpos. Fantástico. E hoje, me conta uma curiosidade, qual é o seu tipo sanguíneo? A negativo. Eu e minhas filhas. Eu digo que eu brinco assim, que eu sou sangue bom, meu é B positivo. B Ah, positivo. brincadeira. Ó. E me conta outra coisa. Outra vez eu abordei você, a gente fez uma reportagem sobre o tratamento e assistência que vocês dão, o Hemocentro, aos pacientes que têm aquela anemia falciforme. Uhum. Né? Se puder explicar para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast o que que é anemia falciforme, e você que estiver assistindo e tem, né, a portadora da doença, hoje, agora, nesse momento, você vai ter mais informações que a Eliane, se precisar de um atendimento, como que é feito esse Então, acompanhamento. é outro paciente atendido no ambulatório, que E às vezes gratuito, né? gratuito, tudo SUS, que às vezes precisa também do sangue fenotipado, né? Então, o que que é essa doença? A nossa hemoglobina é redondinha, é uma bolinha. Uhum. A hemoglobina desses pacientes imagina uma lua minguante. Cortada ao meio, assim. Aquela, né? Falciforme quer dizer falsa forma. Então, ela não é redonda, ela é aquela meia-lua. E o que que acontece? Como ela não é redondinha, na hora de passar pela veia, ela gruda uma na outra. Ela assim, ó. trava. Elas se juntam, Entendi. né? Ela não consegue circular. Ela é num formato de como se fosse a foice, para a pessoa de casa entender melhor, uma né? foice, uma lua minguante, isso. é mais ou menos isso. A foice também é um ótimo exemplo. Então, o que que acontece com esses pacientes? Então, eles precisam fazer o tratamento, né, com alguns Uhum. medicamentos, e muitas vezes a gente precisa trocar o sangue deles, tirar, né? Muitas vezes faz a sangria, tira, Porque ele está com excesso? quando ele está com excesso dessas células que não são, que são falsa forma, né? Uhum. A gente tira, faz a sangria e coloca o sangue do doador, né? Nossa. Então faz a troca, E né? que demanda? Em quanto e quanto tempo um paciente desse? Isso depende de cada um. Geralmente 3 semanas. Então, alguns precisam fazer essa troca, Uhum. né? E tomar medicamentos. Então, são pacientes que têm muita. E aí, como essas células se juntam, geralmente é nas articulações. Eles têm muita dor nas articulações. Agora, no inverno, piora muito a condição, né? Então, são pacientes que são acompanhados ali. Então, nós temos muitos, inclusive. É uma doença mais assim característica do povo negro, né? Então Eu agora ia a te falar. vinda dos haitianos aumentou bastante os nossos pacientes com anemia falciforme. É uma doença que leva para
para características de pessoas, né, É, negras, mais comum na população na negra. raça negra. Então, com a vinda de mais haitianos a Cascavel, aumentou a demanda de Bastante. vocês. Aumentou. E como é um sangue de uma raça diferente, de um país diferente, também é mais difícil, às vezes, conseguir doador de sangue, né? Porque são características diferentes. Então, é um desafio, sabe, Eliane, Uau! a gente conseguir doadores compatíveis, convencer esses doadores a doar sangue. Então, os nossos padrinhos de sangue, eles Porque sempre tem que estar à disposição, né? sim, eles têm um papel fundamental. Hoje mesmo, antes de vir aqui, eu estava chamando os doadores Olha só. fenotipados, convidando. Inclusive, tem um doador, o pai, e ele tem um fenótipo muito bom. E aí a gente pediu para o filho vir, falar: venha doar, nós queremos fenotipar, ver se você tem o mesmo fenótipo do teu Do pai. pai. Porque às vezes, né? Aham, genética. Então, assim, e aí a gente tem um banco de dados desses doadores. Uhum. Então, antes da transfusão desses pacientes, eu faço contato com os padrinhos de sangue. Eles vêm, a gente já identifica a bolsa e fica lá, né? A hora que ele vem, ele já faz a transfusão ali no hemocentro mesmo. Essa doença, para a gente finalizar essa parte da anemia falciforme, é uma doença que é diagnosticada quando a criança nasce, É logo no feito no início? exame do pezinho. No exame do No exame pezinho. a hemoglobina S. Inclusive, quem doa sangue, Eliane, a gente faz esse exame para o doador de sangue. E Uhum. quando a gente identifica que ele tem o traço, porque existe o traço. Por exemplo, nós somos AA. O traço da anemia é quem AS. O S é o traço da anemia falciforme. Então, se Hum. você é AS, você tem o traço da anemia falciforme, que é descoberto no teste do pezinho. Se você é SS, você tem a doença. Ah, esse não quer dizer que você vai desenvolver a doença, você tem os Não, traços. se você tem o traço, você não tem a doença. Não tem a doença. Mas o que acontece? A gente avisa por quê? Porque se você tiver um filho com alguém que for AS e também tiver o traço, você tem 50% de chance de ter um filho com a doença. Entendi. Entendeu? Então é por isso que a gente orienta. Então, se o casal, um é AS, outro é AS, pode ser que o filho pegue o A de cada um e venha normal, sem nenhum problema. Uhum. Mas se pegar o S da mãe e o S do pai, ele tem a doença, a anemia falciforme, que é uma doença bem difícil, né? É, de tratar, né? Tem que ter acompanhamento para A toda a vida vida. toda, ela não tem cura. Agora, uma pergunta muito curiosa que eu tenho para você e você de casa que está acompanhando a gente é: tem diferença na cor do sangue da pessoa que pratica alguma atividade física para aquela pessoa que é sedentária? Ela é saudável, mas é sedentária. Dá uma diferença na hora que você pega a bolsinha Você lá? sabe que é interessante, Eliane, porque nós já observamos isso É, lá. Eu já até uma vez tirei foto porque nós recebemos muitos atletas que doam sangue. maravilha. E a gente observa, é um sangue mais oxigenado, é mais clarinho. Hum, É interessante, né? Um dia nós pegamos duas bolsas, de um atleta e de um doador que não era. comum. E o sanguinho do atleta mais oxigenado era um pouquinho mais claro. E ó, a gente identifica muitas coisas no sangue. Por exemplo, a plaqueta de um doador que tem triglicerídeos e colesterol alto. Dá Também, diferença na muita cor? diferença. Porque a plaqueta, ela é um amarelinho transparente. Quando o Hum, doador está com triglicerídeos muito alto, uhum. fica igual um leite condensado. Meu Aham. Deus, É interessante, né? muito Eu tenho foto, interessante. depois vou te mostrar. Eu quero ver. E se a pessoa tiver com anemia, por exemplo, ela nem doa, né? Nem passa Não, ali, nem né? doa. Que vai Não, dar a diferença na cor do sangue, né? na verdade, a gente nem coleta, né? Uhum. A gente orienta o doador às vezes dá um prazo, depende de como que tá a hemoglobina, um prazo, 30, 60, 90 dias para se alimentar melhor, enfim, ir no médico e depois ele pode voltar. Ainda falando sobre essa curiosidade, então deve dar diferença também na cor da pessoa que se alimenta melhor com a pessoa que come muita coisa gordurosa, né? Essa é a diferença É, na porque você acabou de plaqueta. falar dos triglicerídeos, é Da a pessoa que está plaqueta. comendo muito Uma açúcar, vez um doador gordura. doou, e aí a gente tava muito leite condensado, assim, a plaqueta dele. Daí nós chamamos ele e conversamos. Ele falou assim: eu como feijoada todo dia. Ele fazia feijão, ele falou que colocava a linguiça e fazia tipo uma feijoada todos os dias. E aí a gente orientou ele, nossa, fizemos até uma reportagem para ele numa TV. Uau! E aí ele mudou a alimentação, começou a se cuidar. E Uhum. aí baixou bastante triglicerídeos e a plaqueta dele voltou ao normal. E sem contar que esse sangue vai ser melhor aproveitado, Com né? certeza.
Até pode transfundir, mas a gente prefere mandar as que são, né? Porque é bem estranho. A Uhum. cor é muito diferente, então a gente muitas vezes precisa descartar. Às vezes dificulta até a sorologia, fazer os exames quando o sangue está assim. Nós já Uau, tivemos casos de ter que chamar o doador de volta para coletar sangue para fazer a sorologia, porque o sangue estava muito gorduroso. Por isso que a gente orienta, vai doar sangue um dia antes, 2 dias antes, não comer muita coisa gordurosa, porque também pode dar essa diferença de, verdade, de alimentação recente também. verdade. E quando se torna um doador de sangue, a gente ganha uma carteirinha, né? Porque eu tenho minha Sim, carteirinha lá em casa. isso. Ela dá benefícios? Sim, então o doador de sangue, ele tem alguns benefícios. 50% de desconto em eventos artísticos, esportivos e culturais. Então, Olha, shows, entrar lá no Parque das Aves em Foz, por tudo exemplo, pela metade do pela preço. metade do preço. Muitas vezes, quando vem o Circo du Soleil para cá, o pessoal vai doar sangue, às vezes, para pegar esse Olha, desconto. gente, não é para doar sangue só pela carteirinha, Não, não né? pode, né? Mas é um benefício. E também é isento de taxa de inscrição de concurso público do Paraná, eu tô falando, Aham, no né? Que nosso é uma estado. lei. Tem outros estados também que têm a Uhum. mesma lei, mas eu estou falando do Paraná. Então, além de ajudar a salvar vidas, ainda tem, né, essas coisas, né? Olha. Isenção na taxa de inscrição de concurso e 50% de desconto nesses eventos. Maravilha, bem explicado, porque me mandaram essa Além, pergunta e você além de explicou. cuidar eu falo que além de cuidar da saúde, ainda tem esses Tem benefícios, né? benefícios. Mas, como você falou, Eliane, o principal não é doar sangue pensando nisso, né? Porque a É, doação de sangue, ela é altruísta. isso. A pessoa tem que ir com o objetivo de ajudar a salvar vidas. Sair de dentro para fora, né? Ter Exatamente. compaixão Esse é o próximo e fazer o objetivo bem. maior, né? Salvar vidas, ajudar quem precisa. E não vai fazer falta nenhuma o sanguinho que você vai doar, porque, né, no outro dia, aquela quantidade de sangue que você doou, o corpo, né, a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela já Uhum. produziu e você já está com a mesma quantidade. É, para quem não sabe, a gente perde as células mortas todos os dias, né? Pela defecação, na hora que a gente vai defecar ou na hora que a gente vai urinar. E todos os dias a gente tem uma quantidade imensa, né? Inúmera de células novas de sangue novo. Porque a pessoa acha assim, eu vou doar sangue, eu vou ficar sem sangue no Não, corpo. não vai, não vai. Vai renovar o sangue, inclusive. Vai fazer é bem, né? Vai fazer bem. Ele ainda para finalizar essa parte da doação de sangue, há 5 anos a gente vivia um momento, né, muito triste, que foi a pandemia. Milhões, milhares de pessoas no mundo morreram por conta da pandemia da Covid-19 e foi um momento crucial para vocês da linha de frente, porque a gente sabe que teve que redobrar para atender a demanda, né? Você já tem a demanda de acidentes, né, que Uhum. acontecem no fim de semana, dos pacientes oncológicos e esses outros pacientes que vocês atendem aí, né, mensalmente. Como que foi para vocês, pessoal do Hemocentro, trabalhar durante a pandemia? Pois é, nós achávamos que a pandemia ia diminuir a necessidade de sangue, porque foram canceladas, assim, por um tempo, as cirurgias eletivas, por Uhum, conta da pandemia. Então a gente pensou, vai precisar menos sangue. Mas não, os pacientes graves de Covid, internados em UTI, eles usaram muito sangue. Né? Então, nós não olha, tivemos uma diminuição. E, por outro lado, as pessoas tinham medo de sair de casa, até tinha o uhum, lockdown, né? E o nosso medo, não vamos ter sangue. Mas olha, assim, foi um momento bem interessante. E nós passávamos também por um momento no Hemocentro que estávamos com um médico apenas, e num horário, às vezes, das 11 às 2 da tarde. Então, assim, eu fiquei apavorada na época. Eu falei, não vamos conseguir dar conta, porque com todas essas uhum. questões, né? Mas não faltou sangue Amém. para ninguém. E Nós vocês, conseguimos, a população, a gente pedia, né? Só saia de casa para doar. Aqui é um ambiente seguro, porque quem vai doar sangue, a princípio, está bem de saúde. uhum, Então, era um ambiente seguro, né? E todo mundo com máscaras, a população nos atendeu, nós conseguimos passar essa pandemia, que foram uns 2 anos, sem faltar sangue para ninguém. Conseguimos atender a todos os pacientes, né, de Covid graves que amém. precisaram. Então, foi um momento histórico, né, que o mundo vivenciou e que a gente conseguiu atender sem faltar sangue.
E em algum momento da pandemia, vocês precisavam que as pessoas apresentavam um atestado que não era, tinha tido diagnóstico de Covid? Não tinha Não, necessidade disso? não, a gente não pediu isso. O que a gente fazia na triagem, a gente daí direcionou para os sintomas, né? O triador Uhum, perguntava se tinha algum sintoma de Covid. Se tinha, ele não podia doar. E se doasse e a gente orientava, e depois da doação você começar a sentir algum sintoma parecido, né, do Covid, avisa o hemocentro que daí a gente descartava, né, podia descartar a bolsa. No entanto, não ficou assim, na época o que dizia, não é comprovado que passa Covid pelo uhum, sangue, uhum. né? Mesmo assim, a gente tomou esses cuidados. Então, o doador, se depois da doação, no outro dia ele falava, vai, tô com sintoma de Covid, ele nos avisava, a gente, né, evitava transfundir aquela bolsa. Porque a gente não sabia ainda muito sobre Era muito nada, né? novo, A gente não né? sabia nada sobre Tudo esse novo vírus. naquela A época, gente não né? sabia se passava pelo sangue, enfim, mas a gente tomou todos os cuidados para que, né, não acontecesse de nenhum paciente pegar a Covid pela transfusão. E eu tenho curiosidade, quando a pessoa tomava a vacina do Covid, ou até agora, né, quando ela vai repetir o esquema, né, vacinal, perdão, entre outras vacinas, existe algum tempo determinado que o doador tem que aguardar para doar sangue? Sim, cada É? vacina tem um período. Na época do Covid, cada vacina tinha um período, né? Eu já faz tantos anos, né? Eu lembro que a corona, qual que foi a Coronavac? Tinha a Pfizer, A Pfizer era 8 dias e aquela primeira que nós Coronavac. tomamos, a Coronavac, era 2 dias. Então, cada vacina tinha um período que Hum, podia, né, esperar. A influenza, a gripe, são 48 horas após. uhum, Hepatite, por exemplo, são um mês, né? uhum. Então depende da vacina. Então, hoje em dia, Covid, até na época, passou Covid, que foi um Covid leve, 30 dias depois podia doar sangue. Agora é 10 dias depois, né? Da cura completa. Uhum. Então mudou algumas coisas assim. E vacina, 2 dias, 2 dias após 48 horas pode doar sangue. Você chegou a tomar as vacinas Todas. todas elas da Tomei, nossa, Covid? eu fiquei ansiosa esperando essa vacina. Foi ela que nos tirou dessa pandemia, né? É, com Tomei certeza. e continuo tomando. E você chegou a pegar Covid? Sim. Durante a pandemia, não, porque a gente usou máscara, né? Foi depois? Foi depois. Quando liberou as máscaras, eu peguei Covid. E você lembra em que situação? Não, Algum familiar trouxe para não, casa? não lembro. Não sei da onde. Imagino que do trabalho, né? Porque daí todo mundo liberou máscara e eu geralmente estava no trabalho em casa. E eu acho que eu peguei, não sei, eu acho que no trabalho. Eu peguei e tive os seguintes sintomas. Eu tive dor no fundo dos olhos, eu tive muita dor na minha medula óssea e nas costas. Olha só. Eu não tive febre, não alterou minha voz, não tive tosse, mas mesmo assim eu fiz o teste para comprovar se Uhum. era realmente o Covid. E testei para Covid. Você teve. Eu Eu perdi tive. o olfato também. Não, O, eu não o perdi o olfato. olfato nem o paladar. Eu E eu perdi. tinha muita tosse seca, Hum, tosse, fiquei bem ruimzona. E aí, ano passado, em outubro, eu tive uma dor de cabeça intensa, que não passava com nada. Eu falava, mas o que que eu tenho? Aí eu fui pro pronto-socorro, uhum. aí fiz o teste, Covid. Covid. Sim, daí tive que Circulando tramar na Covid. veia para parar a dor de cabeça. E era Covid, porque hoje em dia a gente não tá mais testando. Tem uma gripe, uma coisa, pode ser Covid, A mas gente ninguém auto mais se faz o. medica, não faz o teste para saber Exato. qual que é, E eu né, fiz a o doença. teste porque eu tinha muita dor de cabeça. E o médico Uhum. falou: não é normal tanta dor de cabeça assim. E era Covid. Na minha época eu fiz dois testes. O teste para dengue, como eu tinha dores no fundo dos olhos, né, e nas costas, o médico que na época me atendeu, ele estava com suspeita de dengue. Ele falou, então vamos fazer o de dengue, vamos fazer o de Covid para ver qual, né? É menos pior o Covid, viu, Eliane? Porque Que a dengue, eu você já peguei pegou dengue? também, já peguei. Nossa, É, Eliane, esse teu sanguinho nossa, aí é eu tenho resistente. medo de pegar chikungunya. Então bem. Diz que é pior ainda, Tem né? o meu colega aqui de trabalho, o Papinha, que é o nosso diretor. Deixa eu até mandar um abraço para ele e agradecer, né, que faz parte da equipe, que ele morre de medo de ser picado pelo Eu mosquitinho morro da de medo. Quem chikungunya. já teve dengue? Você não teve dengue, Eliane? Graças a Deus, eu não quero Não, ficar não tenha. dengosa tão Se cedo. cuide, porque é muito pior que o Covid. Para mim foi, pelo menos. Diz que a dor no corpo, É né, horrível, Eliane? é horrível. E assim eu fiquei. A gente fica uns 2 meses meia.
acabado. Baqueada. E depois de 2 meses eu descasquei todas as mãos, os pés, a cabeça, descascou tudo. Nossa. Uma coisa horrível, assim. Ai, Então, não quero não. Então, já vamos sirva de cuidar os quintais, de gente. alerta aí. Vem falar de sangue, nós já estamos até falando de dengue, né? Vamos limpar as calhas, fundo de casa, aproveitar que amanhã É, é feriado, né? Estamos aproximando aí de mais um feriado, fim de semana prolongado. Vamos tirar o que está exatamente. de Vamos entulho cuidar no o quintal, que fundo. depende muito da gente. Isso mesmo. Agora eu gostaria de saber sobre a questão da medula óssea, porque Cascavel também é referência quando se fala Sim. em doação de medula óssea. São tantos casos, né, Eliane, que você deve Nossa, lembrar com alegria, medula né? óssea, eu sempre me emociono com os doadores. Me conta hoje. Porque a gente faz o cadastro, né? Claro. É de 18 a 35 anos. Uhum. Diminuiu, antes era até 55, então eles diminuíram para 35 Por quê? anos. Porque em algumas pesquisas eles perceberam que com doadores mais jovens a recuperação e a pega da medula era muito maior. Então, Ah, para o paciente, então assim, quanto mais jovem, melhor a pega. Então, a gente faz o cadastro, e uhum. aí, quando existe algum compatível aqui em Cascavel, o REDOME, que é o Registro Nacional, Uhum. nos avisa, a gente chama esse doador, coleta mais uma amostrinha de sangue e faz exames de alta resolução para confirmar. Se confirmou, aí quem faz os contatos é o próprio REDOME. Aí nós tivemos recente uma doadora que veio nos relatar, e eu sempre falo para ele, se der compatibilidade, nos conta, porque daí o Redome não nos conta, a gente fica Aham. sabendo pelo doador. É, e aí falo, fotografa, Teve recente, registra, né? Uma doadora, né? teve a Laís. Eu falei, Isso. registre pra gente, assim, por que a gente posta? Por que a gente gosta de mostrar? É um incentivo muito grande. Quando a gente mostra isso, aumenta bastante o número de cadastro. Porque as pessoas Maravilha. veem, lembram, é um incentivo. Uhum. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente fala assim que não salva apenas uma vida, salva uma família toda. Né? Porque às vezes, e eu acho assim, se a doação de sangue é uma coisa bonita, a doação de medula Nossa. eu acho que ultrapassa porque você está doando sem, né? A doação de sangue também, você não sabe para quem você doa. Mas você tem que fazer uma viagem, geralmente você tem que ir para o centro transplantador, né? Uhum. Os doadores vão ou para Rio Grande do Sul ou para São Paulo, depende, né, onde está o paciente e depende onde tem a vaga para fazer essa Sim. coleta. Eles vão, né? Vão uma vez, fazem os exames. Fazem toda uma bateria de exame o doador, porque ele tem que estar bem. E a gente Uhum. não pode pôr em risco um doador Jamais, saudável, né? né? E aí depois ele volta para fazer a doação. Então, a gente vê histórias lindíssimas, né, de superação, e os doadores, assim, eu tenho uma alegria muito grande em falar, Eliane, que nesses 20 anos de Hemocentro, apenas uma vez nós ligamos para uma doadora e ela se recusou a doar. Ela mudou de Nossa. ideia. Vocês têm bons números, né? De Bons doadores, números. né? A maioria, 99,9%, só essa doadora que não, eles recebem com tanta alegria Olha o só. comunicado, e aí ficam tristes quando não confirma a compatibilidade. Então, assim, é muito bonito de ver o quanto as pessoas querem fazer essa doação. Eu fico, assim, emocionada de ver Imagino. né? Eu acho muito Acompanha bonito tantas isso. histórias, né? E os doadores vêm com toda a alegria do mundo e ficam muito felizes de poder fazer, né, a diferença. Imagina, entre, né, salvar a vida desse paciente. Porque às vezes é apenas um doador, às vezes tem mais possibilidades, às vezes é apenas um doador. Eu já entrevistei um empresário em Cascavel que teve a felicidade de ser doador 2 vezes de medula óssea para pessoas diferentes. Quem é esse doador? Aqui em Cascavel. Vou É, achar uma reportagem antiga que eu me fiz, já faz manda. uns 10 anos. E ele, nossa, emocionado que pela segunda vez ele doou. Nós temos um doador, eu lembro dele que ele doou medula, depois ele foi chamado para doar leucócitos. Uau! Não, esse foi 2 vezes de A medula medula, óssea. ele voltou e doou sangue daí para a mesma paciente que ela Uhum. precisava. Ele foi lá e doou. Você viu só que emoção? Não, 2 vezes realmente é difícil. Esse E é mais. pode doar, porque a medula em 15 dias ela já se recompõe, então pode doar depois de 15 dias, pode doar de novo, Tranquilamente. sim. Agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, reforçasse o endereço do Hemocentro, os Sim. canais para a pessoa poder fazer um agendamento, se é por telefone, se é por site. Explica para nós, por gentileza, Eli. Então, se você quer ser doador de sangue, nunca doou, vamos começar a doar.
Nós temos para agendamento, nós temos 2 canais, o site saúde.gov.br/doação de sangue, e também pelo telefone 3226-4549. Então, você agenda a sua doação, vai ao Hemocentro, como eu falei, bem hidratado, bem alimentado, bem descansado, com um documento de identidade. E aí, faça parte dessa corrente do bem. Eu acho assim, ninguém se arrepende de doar sangue, porque as pessoas que saem de lá dizem assim, aquele sentimento de missão cumprida, né? Estou fazendo bem, estou fazendo alguma diferença nesse mundo, né? O pouco que eu posso ajudar, e não é pouco, é muito para quem precisa. Então, se quer ser doador de sangue, está, né, bem de saúde, eu falo, primeira coisa, agradecer a Deus se você está com boa saúde para doar. Isso é uma dádiva, Isso. né? Essa semana nós recebemos uma senhora, faltava 3 dias para ela fazer 70 anos. E ela veio fazer a última doação de sangue. Eu Ela falo, até 69 anos, né? 69, até um dia antes de fazer 70 pode doar. E ela veio se despedir com tristeza, porque ela queria continuar doando. Eu falo, que bênção estar com essa idade e ter saúde para doar sangue, né? Então ela doou sangue a vida toda. Então você vê Maravilhosa. como faz bem doar sangue. Então, se Verdade. você quer fazer parte disso, liga para nós, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente sempre responde e faça parte, né, dessa corrente mesmo do bem, que só vai te fazer bem e vai ajudar e vai fazer a diferença no mundo, né? Vai ajudar inúmeras pessoas que nesse momento lutam para Viver, recuperar, né? para viver, para recuperar a sua saúde. Foi O Hemocentro, desculpe, você perguntou, o Isso, Hemocentro, endereço? ele fica na Rua Vaetés 370, atrás do Hospital Universitário, tá? Nós somos uma instituição pública sem fins lucrativos, fazemos parte da rede EMEPAR. No início você falou, acho que eu acabei esquecendo, somos 22 unidades em todo o estado do Paraná, Isso. né? Temos o Hemocentro coordenador na cidade de Curitiba, e o Hemocentro é uma das unidades da rede EMEPAR. Então venha falar com a gente está disponível para qualquer esclarecimento. O recado foi dado a você que já é doador, vamos lá, né? Voltar a doar. E para quem não é, as portas do Hemocentro estão abertas para você se tornar aí um doador, para salvar vidas, né? E antes de encerrar, quero fazer um trocadilho aqui com a minha xará, pela qual eu sou amiga fora da bancada, né? Nas redes sociais. Já tem uma viagem marcada já, Elia? Qual é a próxima viagem? Isso que a gente não pode contar, né? Não, mas já tem, não precisa falar o destino. Sim, já tem. Já tem? Já tem. Estamos programando as férias para outubro. Maravilha. Já estamos pensando aí num destino. E a vida corre tão rápido. E eu falo que enquanto a gente tem saúde, a gente tem que conhecer o mundo. E o meu objetivo é conhecer o mundo. Maravilha. Então vamos lá. Você gosta também, né, Eliane? Eu gosto de uma viagemzinha, né? Sempre que a gente pode, nas horas vagas, a gente dá uma de turista, né? Isso aí. E qual que é o país, assim, ou um clima que você mais gosta quando você viaja, sua família? Gente, eu sou apaixonada pela Europa. Europa. E lá é bom ir quando aqui é verão. É época de setembro, maio, é uma época bem fresquinha, bem gostosa lá. Agradável. Então, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de coisa velha, de coisa antiga. Cultura. E lá tem muito castelo, tem muita cultura, tem muita coisa antiga. E por isso que eu acho muito bonito. Adoro. E tem alguma comida que ficou assim na sua mente? Você lembra o cheiro, o paladar? Nossa, cada pergunta que você me faz, hein? Agora eu vou ter que lembrar. Eu lembro de uma que eu comi. A gente gosta. Ceviche. Mas não brasileiro. Os mexilhões, nós comemos em Amsterdã, eu acho que foi. Nossa, eu já não lembro mais. A gente gosta de fazer uma viagem gastronômica também, viu? É chique, meu bem. Gastronômica, a gente gosta de comer tudo que tem lá de diferente. Tá certo. Esta é a Eliane Avancini, assistente social do Hemocentro de Cascavel. Quero agradecer a sua presença, sua vinda até a Gazeta do Paraná, né? Lembre-se que a gente sempre estaremos à disposição para futuras pautas, né? Para entrevistas. Conte sempre com a gente, Eli. Obrigada, Eliane. Foi um prazer, adorei nosso bate-papo. Você viu que já passou? Nem Você vi, achou que não ia? Passou rápido. Me chame quando quiser. Vamos falar sempre de doação de sangue, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas doam, sabia? Com certeza. E quando a gente fala, eles lembram. As pessoas na correria do dia a dia, às vezes não lembram. E é só falta a gente falar do assunto e os doadores vêm, com certeza. Notícias Obrigada, boas. Eliane. Eu que agradeço. Notícias boas têm que ser compartilhadas. Exatamente. E elas devem servir de exemplos para outras pessoas. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, por falar desse tema
tão importante e que às vezes não faz parte da vida de muitas pessoas. E que, ouvindo a gente, eles vêm para doar sangue. Obrigada, viu? A gente que agradece. E a você, meu agradecimento especial por nos acompanhar em mais uma edição do Gazeta Entrevista. Eu fico por aqui, mas pedindo aí gentilmente que você siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, dá um like para nós, aciona aquele sininho para sempre receber novidades, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.